Ouvido pela CPI da Covid-19, Pedro Batista Júnior, diretor executivo da Prevent Senior, confirmou que a operadora orientou médicos a modificarem, após algumas semanas de internação, o código de diagnóstico dos pacientes que deram entrada com Covid-19. Um dossiê enviado aos senadores, ao qual a Jovem Pan teve acesso, aponta que diretores da Prevent orientavam os funcionários a prescreverem o kit Covid, composto por medicamentos comprovadamente ineficazes para o tratamento da Covid-19. Os parlamentares alegaram que a comissão tem um farto material capaz de provar que Pedro Batista Júnior está mentindo. O diretor da Prevent também negou relação com integrantes do governo. Segundo denúncias recebidas pela CPI, a operadora subnotificou e ocultou mortes por Covid ocorridas em suas unidades. A modificação do código de diagnóstico dos pacientes, de acordo com uma ex-funcionária da Prevent Senior, faz com que o diagnóstico de Covid desapareça de um eventual registro de óbito. Assunto sério para a gente discutir aqui com o nosso quarteto. Vou começar pelo Constantino. Constantino, noticiário bombando em relação a isso, esse tema aí de uma possível falsificação no óbito aí, tanto inclusive da mãe de um empresário conhecido como é o caso do Luciano Hang, quanto do médico Antônio Wong. Eu quero saber a sua avaliação, qual a gravidade desse caso que está sendo apontado. Paulo, eu começo sempre com a ressalva de que eu não levo a sério essa CPI circense. O segundo ponto é que todo mundo sabe que a Prevent Senior, desde o início, aposta num tratamento imediato. Que eu volto a repetir aqui que eu não gosto da expressão de que ele tem sua ineficácia cientificamente comprovada. Eu acho isso um equívoco. Em segundo lugar, eles trataram a mãe deles, os donos do hospital, né, do seguro, com esse medicamento. Ou seja, mostra que eles colocaram skin in the game, como diz, né? Colocaram o deles na reta, eles realmente acreditaram. Como, aliás, muitos, né? Eu quero lembrar que foi o médico Dr. Davi Wipp, ligado ao governador João Dória, quem levou ao então ministro Mandetta a cloroquina em primeiro lugar, mas as narrativas vão mudando ao longo do tempo. Sobre diagnóstico de óbito, é uma coisa que quem conversa um pouquinho com pessoas que são obrigadas a fazer isso no dia a dia, sabe que existe uma margem ali para uma região cinzenta, para a confusão. A pessoa não morre, não é uma coisa tão objetiva quanto um raio caiu na cabeça dela, né? Então, por exemplo, o sujeito tem 94 anos de idade, 3 comorbidades e morreu com Covid, ele morreu de Covid ou não morreu de Covid? A gente sabe que até então todo mundo vinha inflando, né? Ou na dúvida coloca Covid, e existem vários casos, evidência anedótica farta de que aconteceu isso em muitas famílias, né? Bota Covid aí no óbito. Agora a coisa está até mudando, né? Agora é assim, antes qualquer um que morria de Covid. Agora é o seguinte, agora o sujeito tem 70 anos, não tem muita comorbidade, tomou vacina e morreu de Covid, aí, pelo amor de Deus, cria alguma outra causa para a morte, porque senão pega mal, né? Então, assim, eu não consigo interpretar de outra forma que não estamos diante de lobistas de vacina. Tem muita gente interessada em vender vacina. É só isso que pode explicar tanto apreço pelo passaporte vacinal, né? O ministro Queiroga adquiriu o Covid, contraiu a doença, ele estava totalmente vacinado, ele é o único que aparece nas imagens todas de máscara para cima e para baixo, ao lado do presidente que não tomou vacina e não usa máscara, né? E quem está com o Covid? Ele. Quem tem que fazer a quarentena para não transmitir, ele. Então, veja, quer dizer, os outros também, porque estiveram com ele. Então, tudo nesse debate de Covid está muito pouco científico e muito politizado ou seguindo interesses que não são nada humanitários. Muito bem, gente, só fazendo aqui um destaque importante nesse tema, quem confirmou que os medicamentos do kit Covid, que são a cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina, são ineficazes e não devem ser utilizados para o tratamento da Covid-19, foi o Ministério da Saúde do próprio governo federal. Isso não sou eu, Paulo Matias, quem está falando, não é a Jovem Pan quem está dizendo é o próprio Ministério. Fábio Piperno, eu quero conversar com você justamente nesse sentido, de saber a gravidade dessa situação e se isso configura um crime. É o próprio Ministério que diz isso, é a Organização Mundial da Saúde, enfim, é o mundo todo responsável que diz isso. Olha, primeiro que a vacina ela não garante, ela não significa um passaporte de imortalidade. Agora, é claro que ela também diminui demais os riscos. Sobre esse depoimento de hoje, é incrível como
algumas expressões, elas começaram a ser utilizadas lá de forma absolutamente, como se fossem coisas absolutamente banais, né? Então, a modificação de códigos, a falsificação de atestados de óbito. Quer dizer, o que é isso? Agora ficou banal, ficou tudo tranquilo você utilizar esse tipo de ilegalidade para tentar burlar registros. Porque, vamos lá, hoje foram, inclusive, exibidos uma série de vídeos com vários personagens rindo, discutindo o que fazer, estratégias e tal, né? Gente, inclusive, enfim, relacionada aí ao tal do gabinete paralelo. Mas o que me chamou a atenção é até o tom de deboche, né? Um rindo para o outro e tal. Teve um lá que falou, nós somos o exército Brancaleone de almas elevadas, né? Olha que coisa bonita. Aí o outro falou, puxa, até o doutor Raul, o Didier Raul citou a gente. O presidente, olha, esses dados estão sendo utilizados até mesmo pelo presidente. E aí vem a questão, para mim, mais séria. O presidente da República, até em seus tweets, o presidente e 2 dos seus filhos, o 0 sei lá o quê, 01, 03, acabaram mencionando exatamente os resultados que esses supostos levantamentos, essas pesquisas da empresa citada aí, acabaram demonstrando o que, na avaliação deles, era algo para se constatar a eficácia do tratamento precoce, dessa medicação toda que é tão, hoje, que não é mais levada a sério por nenhum organismo de saúde importante do mundo. Então, a quem interessa esse tipo de coisa? Quer dizer, por que se gastou tanto com esses medicamentos? Quais foram as big pharmas que faturaram demais com esses medicamentos sem eficácia comprovada? Quer dizer, quem foi que ganhou dinheiro com isso? Como foi, sabe, qual foi a valorização das ações dessa empresa? Porque, tão importante quanto a questão da saúde pública, e isso foi tratado com toda a irresponsabilidade pelo governo, que, afinal de contas, ele governa o país vice-campeão mundial de mortes, é a questão do que foi gasto, de dinheiro público que foi gasto para comprar porcaria que não funciona. Bruno Atorlai, o Piperno usa no comentário dele a expressão gabinete paralelo. Esse gabinete paralelo existiu? Quais são as consequências? Quais são aí os resultados disso tudo que a gente está vendo para o governo? Gabinete paralelo é um slogan usado pela oposição para dizer que há um grupo de aconselhamento ao presidente sobre as possíveis alternativas para se lidar com a Covid. Como a gente está vendo, já que a gente está aí há 2 anos e 8 meses sem corrupção comprovada, nessa situação, é óbvio que a gente precisa começar a inventar crimes. Então, agora, aconselhar presidente, ainda que exista, um grupo de aconselhamento, aconselhar presidente agora virou crime, na falta de um crime verdadeiro. Eu assisti ao depoimento de hoje e fiquei ali quebrando a cabeça para entender o que é que aquele cidadão estava fazendo ali. Porque se a CPI existe para investigar problemas e desvios na gestão da pandemia por parte do governo, tudo bem, não querem ver os governos estaduais, só governo federal para desgastar o presidente. Tudo bem, compreendemos, mas são senadores. Se o foco é investigar ações erradas do presidente, qual que é o sentido de o diretor executivo de uma empresa privada ir parar na CPI? Eu fiquei me perguntando isso. Então, independente de todos os erros que, eventualmente, a Prevent Senior tenha cometido, eu vejo da seguinte maneira, Paulo, você tem o diretor da empresa, você tem médicos responsáveis, você tem pacientes e você tem a relação médico-paciente. Tudo isso envolve um conjunto de responsabilidades. E responsabilidades essas que não estão de maneira nenhuma atreladas ao SUS. Então, eu não entendi nada do depoimento de hoje. O que é que aquele cara foi fazer lá? Um diretor executivo de uma empresa privada. E aí a gente não está falando de uma empresa privada que prestou serviço ao governo, que teve alguma parceria. Foi uma empresa aí privada que, por razões específicas, como o Constantino já mencionou, quis apostar no tratamento precoce. Né? Por quê? Porque teve alguns resultados positivos. Eu vou relatar aqui um caso, O médico falou o tempo todo lá, não vou citar casos de pacientes sem autorização de familiar. Então, eu vou falar de um familiar meu que teve atendimento
orientado por um médico da Prevent Senior. No caso, azitromicina e ivermectina. E, curiosamente, não sei nem explicar como, já que até o Ministério da Saúde está dizendo que é, comprovadamente ineficaz, funcionou. Olha que coisa curiosa. Então, como a natureza é muito complexa e a inteligência humana é sempre muito inferior à complexidade na natureza, às vezes, na experimentação, muitos médicos tiveram a impressão que aquilo dava certo, porque em algumas pessoas funcionava. Ninguém entende, então, até agora como, porque de fato em algumas pessoas funcionaram. E aí as pessoas foram insistindo. Depois, quando viram que talvez não tenha um grau, né, nas estatísticas suficiente para se recomendar, voltaram atrás. De qualquer maneira, eu não entendi até agora o que é que a Prevent Senior, uma empresa privada, está fazendo numa CPI que investiga o governo federal. Muito bem. Serrão, eu quero ouvir de você justamente um comentário no sentido de qual que é a diferença de você fazer a testagem, como é isso que a gente está discutindo aqui, que a ciência passa por várias mudanças aí ao longo do tempo, em contraponto a uma adulteração de ficha, porque o que está sendo colocado é justamente isso, que houve uma adulteração justamente para omitir a morte por Covid. Serrão. Como diria o lendário Odorico Paraguaçu, one thing é uma coisa, another thing is outra. Tem que tratar essa questão como investigação médica. Esse tema, a CPI foge completamente de seu escopo inicial. Então, eu não sou médico, não sou perito médico, não sou juiz nem promotor público, não entro nessa questão, porque isso aí é de alto risco de tomar um processo pelo meio da cara, porque você pode estar cometendo uma injustiça quando faz qualquer tipo de especulação em relação a isso. Agora, a CPI, ela está vacilando em vários aspectos. Cadê a investigação? Ontem esteve lá Wagner do Rosário e ele deixou claro que 56,4 milhões foram comprovadamente desviados por estados e municípios durante essa pandemia e a CPI não quer saber de investigar isso. Isso deveria estar no escopo da CPI. Tá? Então, isso é um fato gravíssimo. Outro ponto, Renan Calheiros está falando aí em convocar o Luciano Hang, o empresário lá da Havan. Por que ele não convoca novamente o que ficou prometido e comprometido, Ricardo Barros, líder do governo e ex-ministro da Saúde, que agora é alvo de investigação da Polícia Federal na Operação Pé de Barro? O Pé de Barros, sei lá, a brincadeira deles lá, fizeram um trocadilho infame, como eles sempre gostam de fazer, para investigar ações, inclusive de compra por irregularidades na compra de medicamentos entre os anos 2016 e 2018. Por que estão fugindo do Ricardo Barros? Será que o Ricardo Barros fez uma ação de bastidor lá que apavorou alguns senadores especializados em corrupção? E isso assustou e agora não querem mais saber de ouvi-lo até o relatório final? Então essa CPI está de brincadeira, fugindo do seu objeto inicial, enchendo o saco da gente. Então eu não entro em especulação. Eu quero fatos objetivos que têm que ser apurados depois do relatório final pelo Ministério Público, que é quem deve tratar dessa questão. Constantino, vou pedir para você e para o Piperno serem muito breves, por favor. Eu vou tentar ser muito breve, eu vou parabenizar a Jovem Pan por dar liberdade e autonomia para os seus comentaristas, né? Não me importa se é a Jovem Pan, se é a visão oficial da Jovem Pan, do Ministério da Saúde, da OMS ou do Papa. O fato é que não faz sentido dizer que a ineficácia foi cientificamente comprovada. O que se diz é que não há comprovação científica da eficácia com base no teste de ouro duplo cego, o que não há para inúmeros remédios que, inclusive, nós tomamos. E se for por aí, o critério tem que fechar homeopatia, porque isso é placebo mesmo. O Ministério da Saúde também diz que não é para vacinar adolescente. E isso está sendo ignorado por boa parte da mídia e certamente por um governador que adora vender vacinas. E a OMS também não recomenda, inclusive, para adolescente, por falta ainda de mais estudos. E, por fim, o Piperno citou interesses aí de venda de remédios que são baratinhos. Eu queria lembrar da Big Pharma, né, que só a Pfizer vai faturar esse ano mais de 30 bilhões de dólares com vacina. Então vamos manter a coerência para duvidar também um pouquinho do altruísmo das empresas que estão faturando muito com vacinas.
Muito bem, a gente só insiste novamente que quem comprovou a ineficácia foi o Ministério da Saúde do próprio governo Bolsonaro, o governo federal. Nós estamos aqui no momento em que essa alteração de postura e de posição for concebida, nós daremos em seguida aqui na Jovem Pan, sempre assumindo um compromisso com os fatos e também com as instituições que comandam essa política aqui no país. Piperno, 30 segundos, por favor. Vou só fazer uma correção em relação ao que disse o Constantino. A Organização Mundial da Saúde, em momento algum, desaconselhou a vacinação para adolescentes. Ela disse que a vacinação para adolescentes, nesse momento, não era prioritária, porque a prioridade é vacinar as pessoas mais velhas. Mas, em momento algum, ela desaconselhou... Vai no site da OMS. Não, vai no site da OMS. Vai no site oficial da OMS. Não vai pela imprensa, não. Vai no site oficial da OMS. Isso foi o que o ministro Queiroga disse na quinta-feira. Para dar uma recomendação geral. O ministro Queiroga disse isso na quinta-feira. E uma outra coisa, a Anvisa está aconselhando a vacinação. A Anvisa está aconselhando. Vai no site da OMS, oficial. Está lá o último estudo de julho dizendo que faltam estudos para uma recomendação geral. O último estudo de julho, o último estudo de julho, na semana passada foi dito uma outra coisa. Do site. Foi dito é o último estudo oficial do site. E, Piperno, morreram 400 pessoas abaixo de 18 anos aqui nos Estados Unidos para 320 milhões de habitantes e 73 milhões de crianças. Isso dá 0,0005% de óbito. Então vamos manter. Mas nem por isso a Organização Mundial da Saúde está desaconselhando. Disse apenas que não é prioritário. E outra coisa, a Anvisa não por questão de idade. Não desaconselhou.